Meu sócio está prejudicando nossa própria empresa, está concorrendo contra a sociedade, está sujando a imagem da empresa, está fazendo a gente perder credibilidade no mercado ou simplesmente abandonou as funções e não faz mais o que estava previsto entre nós, acordado entre nós anteriormente. O que eu posso fazer nessa situação? Meu nome é Ronan Santos, eu sou advogado especialista em direito empresarial, atuo na parte de direito societário e direito contratual e hoje vou ajudar você, empreendedor, a tentar resolver esse problema, vou tentar pelo menos te ensinar para que você possa se prevenir ou saber o que fazer caso o problema já esteja acontecendo. O que eu vou falar aqui hoje se aplica às sociedades limitadas, aquelas que a gente tem o LTDA no finalzinho do nome, tendo em vista que a maior parte das empresas do Brasil são sociedades limitadas. Então, o que eu vou falar aqui provavelmente vai abranger a maior parte de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, certo? Quando a gente está com esse problema de um sócio prejudicando a própria empresa, a gente tem, em regra, duas possíveis soluções para que a gente tire esse sócio de dentro da sociedade sem fazer com que essa sociedade seja muito prejudicada do ponto de vista financeiro. A primeira e a menos custosa, em regra, é a melhor opção, é a exclusão extrajudicial do sócio. Vou explicar para você o que é essa exclusão extrajudicial. A exclusão extrajudicial é aquela que é realizada mediante uma simples alteração contratual lá na junta comercial, que é onde a sua empresa está registrada. E a exclusão extrajudicial é feita simplesmente por meio de uma alteração contratual. Porém, existem alguns requisitos. Eu vou falar para vocês quais são esses requisitos para que vocês se previnam e já prevejam no contrato social da empresa o que pode ser feito e como pode ser feito caso vocês enfrentem esse problema de um sócio que prejudique a própria atividade da empresa, que prejudique a própria imagem da empresa. A exclusão extrajudicial está prevista no artigo 1085 do Código Civil, que eu vou até ler para vocês. Obviamente vocês não precisam entender os termos jurídicos, mas eu vou ler e vou destrinchar para que fique de forma mais didática. Eu vou olhar aqui para a minha telinha que está do lado. Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que haja previsão no contrato para a exclusão por justa causa. Daqui, a gente extrai algumas coisas que são extremamente importantes. A primeira delas é, a gente só pode excluir extrajudicialmente um sócio se esse sócio não for majoritário, ou seja, se ele tiver menos do que 50% do capital social da sua empresa. Então, se o sócio que está agora te prejudicando, por exemplo, tiver 51%, 60%, 70% da empresa, o que eu vou falar aqui não se aplica a ele. Para ele, a gente vai ter outra solução lá na frente. Então, vamos ter em mente que o que eu vou falar aqui se aplica aos sócios que têm menos de 50% do capital social da empresa. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é, esse sócio precisa estar praticando o que o Código Civil chama de um ato de inegável gravidade e precisa existir no contrato social, que é o ato que nós podemos chamar de certidão de nascimento da empresa, e a sua empresa tem um também, porque ela só existe, se ela for formalmente constituída, ela só existe se ela tiver um contrato social. Mas o grande problema é que, na maioria das vezes, os contratos sociais são feitos por contadores e eles não preveem essa cláusula que eu vou falar aqui para vocês. Então, essa solução só é possível se tiver expressamente escrita, prevista no seu contrato social. E o que são esses atos de inegável gravidade? São atos como, por exemplo, aqueles que eu citei no início do vídeo, como um sócio que era administrador abandonar as atividades da empresa, um sócio abrir uma outra empresa que vai concorrer contra a própria sociedade. Então vamos supor que você tem uma imobiliária que atua de forma ali localizada na sua região, na sua cidade, nas cidades em volta, e aí ele abre uma outra imobiliária na mesma região. Ou então, um sócio que começa a desviar dinheiro do caixa da sua empresa, ou um sócio, vamos pegar aqui um contexto de empresa mais digitalizada que atua na internet, um sócio que às vezes sofre um cancelamento, que começa a falar coisas que prejudicam a imagem da empresa na internet. Então tudo isso pode ser considerado ato de inegável gravidade. Mas o que você, empreendedor, empresário, vai fazer para se prevenir dessa situação é o seguinte: vocês vão procurar um advogado ou o próprio contador, vão adicionar no contrato social essa cláusula autorizando a exclusão extrajudicial do sócio por falta grave nos termos do artigo 1085 do Código Civil e vão colocar
dentro dessa cláusula, especificamente quais são as atitudes que vocês consideram como atitudes que são aptas a excluir extrajudicialmente um sócio. Então vocês vão colocar lá tudo isso que eu falei. Prejudicar a imagem da empresa, abandonar as atividades se for um sócio administrador, concorrer contra a própria sociedade, tudo isso vocês vão colocar, vão pedir ajuda, obviamente, de um profissional especializado, vão elencar no seu contrato social, especificamente tudo isso que autoriza a exclusão extrajudicial. E aí, a partir disso, se acontecer esse problema que a gente está conversando sobre ele aqui, e o sócio que está prejudicando a empresa for detentor ali de menos de 50% do capital social dessa empresa, você poderá, mediante alteração do contrato social, com a ajuda também de um advogado ou de um contador, de preferência um advogado, você poderá excluir esse sócio sem a intervenção do Poder Judiciário. Isso pode salvar a sua empresa da falência em muitas vezes, porque manter um sócio que está prejudicando a sociedade dentro da empresa pode ser muito prejudicial e pode, e em muitos casos acontece, levar até a sociedade à falência, levar à quebra dessa sua empresa. Então é extremamente importante que vocês prevejam isso no contrato social. Porém, se esse sócio que está prejudicando a empresa for majoritário, ou seja, tiver mais do que 50% do capital social, ou se não existir a previsão no contrato social, e aí a maioria dos contratos sociais não prevêem essa cláusula, é um problema comum, porque geralmente os contadores não colocam, eles não têm ciência dessa cláusula. Se o seu contrato não prever isso, você só terá a segunda alternativa, que é a alternativa mais custosa, mais danosa para a empresa e mais demorada, que é a exclusão judicial por falta grave de um sócio. E aí a exclusão judicial está prevista lá no artigo 1030 também do Código Civil, que eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte: pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda incapacidade superveniente. Essa última parte não interessa porque a gente está tratando no vídeo. A gente está falando só por falta grave no cumprimento de suas obrigações. Qual que é o grande problema da exclusão extrajudicial? Ela vai ser demorada, então muitas vezes uma exclusão do início ao fim pode demorar 2, 3, 4 anos, a depender do tribunal em que você está. E ela é muito custosa para a sociedade. Vocês vão ter custos com custas judiciais, vocês vão ter custos com o advogado e o principal, ao longo desse grande processo de exclusão de sócio, se você não conseguir uma liminar para excluir ali preventivamente aquele sócio, para afastar preventivamente aquele sócio, a própria sociedade pode ser e muito prejudicada. Então ela pode ser muito danosa e pode ser muito custosa para as empresas. Então, recapitulando aqui, quais são as nossas duas opções? Exclusão extrajudicial, artigo 1085 do Código Civil. Só pode excluir um sócio que é um sócio minoritário, que detém menos de 50% do capital social, e precisa colocar lá no seu contrato social, precisa estar previsto autorizando a exclusão extrajudicial no caso de falta grave e especificando quais são as atitudes desse sócio que podem ser consideradas falta grave para fins de exclusão. E do outro lado aqui, nós temos o artigo 1030 do Código Civil. Aqui a gente pode usar para excluir qualquer sócio, seja ele administrador ou não, seja ele minoritário ou majoritário. Então, não tem necessidade de ser um sócio majoritário ou minoritário, pode ser qualquer sócio. Não tem necessidade de previsão contratual. Então, mesmo se não tiver previsto no contrato social, a gente consegue exercer aqui, executar, entrar com ação de dissolução parcial para excluir um sócio por falta grave, porém é a opção mais custosa, mais danosa e que pode prejudicar a empresa, tá certo? Então essas são as duas opções que você, empresário, tem se o seu sócio estiver prejudicando, colocando em risco a sua própria empresa. Então essas opções para você se prevenir ou remediar essa situação, tá certo? Entra aí no canal, procura outros vídeos, eu tenho vários vídeos sobre direito empresarial com uma linguagem mais simples voltada para empreendedores. Eu espero ter ajudado você. Um abraço e até o próximo vídeo.